Luto, tristeza, consequências do massacre e vilão revelado. Tudo isso no episódio 7 de X-Men. Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Mantendo o nível. Episódio muito interessante. Revelando o vilão, revelando um poder, revelando um sentinela bruto. Eu ainda esperava que aparecesse Nimrod, mas não veio o Nimrod, veio o Sentinela Prime, mas mesmo assim achei cabuloso. O episódio muito bem dividido, né? Ele prepara você, seguindo uma estrutura já parecida dos outros episódios, né? Destacando as consequências, a tristeza, os desdobramentos individuais. Aqui, nesse episódio, a gente vê um retrato muito individual dos X-Men. A gente tem a individualidade da Vampira, a gente tem a individualidade do Ciclope, que também o Ciclope tá meio, né? Meio Tom Travolta, mas tudo bem. Tem a individualidade do Fera, tem a individualidade do Roberto com a Jubileu. E a revelação do vilão, que eu achei bem bacana, a gente já tinha até comentado aqui que uma das possibilidades era o Bastion, e realmente Bastion apareceu. Vamos conversar muito, mas manter o nível, episódio muito bom. Episódio interessante, esperava um pouquinho mais desse episódio, vou ser bem sincero, esperava mais desse episódio, do desdobramento da questão do que aconteceu em Genosha. Mas, assim, é um episódio bom, é um episódio que mantém o nível da série. Muito, é que assim, né, eu gosto de drama, mas acho que aqui tá muito dramático. Ok, que o que aconteceu realmente é motivo pra muito drama, mas acho que foi um pouquinho mais exagerado. Mas é um episódio bom que já traz um contorno de um novo vilão e de algumas questões, né, de como eles vão resolver envolvendo os anciães, digamos assim, do X-Men. Eu acho, André, que é o seguinte, esse episódio ele tá sendo meio que a preparação é um transitório, pros 3 últimos. É uma transição. Esses 3 últimos episódios eu acho que vai ser mais pauleira, uma vez que termina num alto nível, né? Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre o episódio número 7. Primeiro, seja muito bem-vindo. Se você é novo, se inscreva aqui no canal. Se você já é um velho inscrito, já acompanha as nossas resenhas, toca aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Aproveita, dá o joia e também faça um comentário. Comenta qualquer coisa, comenta sobre o episódio. Já coloca a sua nota sobre o episódio. Comenta um ponto, uma vírgula, uma exclamação, ou apenas coloque a palavra do dia, que é tapume. Vá na loja da Linhagem, todas as camisas que usamos estão disponíveis na loja da linhagem.com. Lembrando que estamos no mês de aniversário da loja da Linhagem, e nesse mês de aniversário a gente lançou as camisetas dos personagens de X-Men 97. Entra lá na loja da Linhagem e escolha a sua. Aquela dica importante, principalmente para você que precisa de uma renda extra, está procurando algo para complementar seu orçamento. Sua busca acabou. Tom Dimas, parceiro do canal, desenvolveu inúmeras estratégias que ajudam você a ganhar dinheiro na internet. Então, se você realmente precisa complementar seu salário e o seu patrão não vai te dar aumentos, você não vai ser promovido, chama o Tom Dimas, clica no primeiro comentário fixado, ele já vai te dar 4 aulas gratuitas, eu tenho certeza, ele vai te ajudar. E o nosso patrocinador oficial, professor Jonas Bressan, tem o melhor curso de inglês da internet. Clique no link na descrição se você tá desempregado, não consegue emprego nenhum porque não tem inglês. Ou você tá empregado, mas não consegue aumento, não consegue promoção, porque também não tem o inglês. Você precisa do método B-Way, já tem mais de 22 mil alunos e o professor Jonas Bressan já ganhou diversas premiações por conta da qualidade do curso. Preste muita atenção, link na descrição, R$200 de desconto e o curso vai ficar por 12 vezes de R$ 39,70. Não perca essa grande oportunidade. O André falou dessa questão da carga de drama. Eu acho que de todos os episódios, esse aqui foi o que trouxe o contexto mais dramático. Porque se você olhar esse episódio, ação mesmo você só vai ter no final. né? Por exemplo, no episódio da morte do Gambit, você teve um ato final grandioso, mas muito mais tempo de ação. Sim. Aqui você teve, eu particularmente colocaria um pouquinho mais de Sentinela Prime num confronto com os X-Men. Foi muito curto, só que aborda muito mais o contexto, aborda contexto político, que a gente vai trazer aqui, mas eu acho que esse episódio ele foi mais uma preparação para os 3 episódios finais. Vamos entrar aqui, ó. Primeiro ato do episódio, luto do Gambit. Você já começa triste. Você já começa triste. Chuva, trilha sonora triste,
todos de luto, enterro, Fera e Ciclope carregando o Gambit, e aí você tem o Noturno com roupa de padre, certo? Recitando palavras para o Gambit. Eu peguei até uns trechos que eu achei bem bonito, as palavras dele, que falam assim: Gambit tinha uma fé inabalável em seu potencial. Como Remy, tão afeito ao seu potencial, falharia em ver como seus pecados haviam o transformado em um herói. Todo jogador tem um sinal quando blefa. O do Gambit era a modéstia. Bonitas palavras de Noturno. Eu acho que não tinha momento melhor pra encaixar o Noturno nesse momento. E o Noturno, ele tá se revelando um grande conselheiro. É claro. Isso é uma coisa que a gente tem no X-Men clássico, né? Já que aqui se propõe a ser uma sequência do X-Men clássico, todo mundo lembra daquele Noturno, sempre buscando a palavra, sempre buscando a Bíblia, porque a Bíblia também é muito conhecimento. A maioria das pessoas, né? Mas isso aí é uma questão de ignorância, né? Não, isso aqui é só um livro. Mas assim, tem muito conhecimento, tem muita questão histórica, tem questão de relacionamento, tem questão de reino, de como você lidar com perda, como você lidar com ansiedade, tem tudo. E o Noturno trazendo esse conhecimento, isso também torna ele um diferencial. E muitas pessoas que não conheciam essa face do Noturno ficam interessadas. Falam assim, pô, esse Noturno, ele é muito bom com as palavras, ele é muito bom em consolar as pessoas. Isso. E isso já era do clássico, quando o Noturno ele faz parte da conversão do Wolverine. Então é muito interessante isso, porque em uma narrativa, né, em uma história onde as pessoas tem essa questão da aceitação no X-Men, mutante com o humano, sempre tem a questão da individualidade. Sempre. E ele tá falando isso do Gambit. E cada um reage de acordo com cada um. Claro que aqueles são levados pela uma massa, você tem sempre uma massa que vai agir de uma forma, eles se juntam, né, para fazer gritar a mesma coisa. Mas aqui, a história do X-Men, a história de super-herói, cada um reage de um jeito. E esse é o legal. O vilão, o humano, o mutante, cada um é de uma forma e tem os seus conflitos internos, assim como todos os seres humanos. A gente se identifica com o X-Men não é porque a gente é mutante, é porque os conflitos do X-Men, eles são conflitos humanos. Então por isso que tem essa identificação. E a gente identifica o Noturno como um cara que sabe tranquilizar, muita sabedoria e sabe tranquilizar, e ele tá fazendo, não é à toa que ele tá conduzindo aqui o enterro do Gambit. Preciso só fazer uma ressalva aqui, galera, é o segundo episódio que a gente não tem a assinatura do Bill DeMaio no roteiro, tá? E a direção fica também pelo Ionemura. Então, o episódio 6 e o 7 a gente não tem mais o Bill DeMaio no roteiro. Vamos ver como vão ser os outros 3. Continuando aqui, né, essa cena muito bonita do enterro do Gambit. Realmente, então, Gambit se foi. Infelizmente. Mas assim, né? É quadrinho, né? É quadrinho. Todo mundo pode ressuscitar. Tem o Cable, tem Volta ao Tempo, tem tudo isso. Mas assim, deixa o Gambit morto, porque se ressuscitar ele, vai meio que tirar o significado daquele sacrifício lindo dele, isso né? Mesmo. Então, deixa ele morto, pelo menos nessa temporada. Vai que na segunda temporada eles inventam alguma coisa. Enfim, temos um corte e vamos para a Fúria de Vampira. Que é a consequência, né? Caraca, malandro, ela vem braba, já voando numa base ultra secreta dos Estados Unidos, quebrando tudo, destruindo tudo atrás de Bolivar Trask. Lá na base, ela encontra com quem? General Ross. Por enquanto, aqui ele é General Ross que no Capitão Sem Soro já é presidente dos Estados Unidos. E ele é o Hulk vermelho. E ele fala, enquanto a vampira tá invadindo, ele fala, não, essas instalações aqui elas foram projetadas para segurar o Hulk. E aí vem a vampira e entra na maior facilidade. A vampira aqui, eu gostei muito desse episódio que mostrou todo o potencial ofensivo da vampira. Agressivaça. Era uma base pra segurar o Hulk e a vampira entrou. Então assim, a vampira, ela tá num nível muito legal. Eu tô adorando o desenvolvimento da vampira. E ela tá coberta de raiva. E aquela questão, né? Eu vou dar um simples pra você ver como a gente pega o militante no pulo. Se você é atacado, você devolve o ataque? Se a tua terra é atacada, você devolve o ataque?
Ou você fica tranquilo, ou você não devolve. E mesmo sabendo que o seu contra-ataque seria chamado de desproporcional, você faria isso? É o que a Vampira fez. É um tema bem atual. Um tema bem atual. O que, que a Vampira tá fazendo? Uma punição, a Vampira? A Vampira não merece uma punição? O que acontece? Porque aqui a gente tá falando de uma pessoa, né? Da Vampira. E é interessante que você entende a Vampira. Sim. Mas no meu caso, eu não concordo com o que ela tá fazendo. Então. Por isso que existem regras em uma sociedade. Exato, leis. Exato. Né? Então, assim, é muito interessante isso que eles estão fazendo. Porque ela é o ser humano ali movido puramente pela emoção de ter perdido os dois, né? Perdeu o Gambit e o Magneto. Então ela nem foi no enterro porque provavelmente não conseguiria ir. O próprio Wolverine, né, fala que cada um vive o luto da sua forma. Então, cada um... isso é o X-Men. Cada um lida com a adversidade da sua maneira. Assim como qualquer ser humano. Exato, certo ou errado. Então, esse é o legal que a gente sempre aponta aqui do X-Men. Esse é o legal. Cada um vai lidar com a sua maneira. Vai usar os seus poderes, os seus dons da sua maneira. E aqui, a Vampira perdeu a cabeça. A Vampira, ela pressiona o General Ross. Ela passa por cima de todos os tipos de patente aqui. Isso é importante a gente destacar. Ela passa por cima do... levanta o General Ross. Onde é que tá o Bolivar Trask e o Garrick? Ela quer saber onde tá eles, né? Então, assim, nesse episódio a gente tem muito questionamento também sobre questão de ser herói, porque o General Ross, ele pergunta pra Vampira, ele fala assim, ó, eu pensei que vocês fossem os heróis. Que é o grande tema desse X-Men, e é o que a gente fala desde o início, e tentam cancelar a gente, que o Xavier falou no episódio anterior. Exato. É exatamente isso, o questionamento. E aí, por exemplo, a base foi feita, que ela invadiu, foi feita pra segurar o Hulk. Por que você precisa segurar o Hulk? Porque o Hulk pode sair do controle. Então essa ação que a Vampira tomou... O que aconteceu na Era de Ultron? Exatamente. O Homem de Ferro tinha... Sim, o Hulkbuster. Mas aí, essa ação da Vampira causa a reação do ser humano. Eles podem sair do controle. Se ele sair do controle, eu preciso estar preparado pra fazer alguma coisa. Perfeito. Então é isso, por isso que tá trabalhando muito bem essa questão dos humanos e dos mutantes. Mas no final é sempre a individualidade de cada um. E a criação dos sentinelas foi exatamente por isso. Então. O próprio Bolivar Trask fala isso no final, que a gente vai trazer. Mas enfim, vamos lá. O conflito é bem interessante, sabe? É bem legal conversar sobre esse aspecto. Bom, a Vampira fala pro general que vocês mataram os heróis, fofo. Então assim, ela tá colocando a culpa. Você vê que ela tá colocando a culpa em tudo. Aqui ela tá cega pela raiva. E aí a gente vamos agora pras consequências do ataque em Genosha, com o Ciclope falando com o presidente Kelly. Que é uma conversa muito boa também. Muito boa. Porque o Ciclope, ele tá pedindo ajuda pro presidente. E aí o presidente falou, já se passaram acho que uma semana, 10 dias. Ninguém acha mais nada. E o Ciclope ainda pede ajuda. O presidente diz que a ONU não pode mais fornecer ajuda. Já se passou mais de uma semana e eles não encontraram mais sobreviventes. E aí ele diz, se os eleitores assustados me virem ajudando a sua espécie... Aí a gente vem com o termo espécie. Sim. Tá? Eu posso perder voto. Aqui é política pura. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Inclusive, você pode adaptar essa frase dele. Dá pra adaptar. Se você adaptar essa frase dele assim, se eu não concordar com essa pauta que eu tenho embaixo do braço, eu perco eleitor. Eu perco visualização. E aqui, na linhagem, a gente não tem o menor problema com isso. A gente elogia quando o ator não concorda com a gente, quando o diretor não concorda com a gente, quando tem lacrate, mas é bom a gente... Aqui, o cara tá pensando, é o foco. Olha, eu não posso perder a minha bandeira, entendeu? E político pensa assim mesmo. Não só político, mas também militante, jornalista, todo mundo. Ele ainda fala aqui, ó, estou fazendo política aqui... para que alguém menos favorável à sua espécie sente nesta cadeira que você está desrespeitando. Então, o que ele quer dizer aqui quando ele fala isso? Ele fala, ó, eu tô trocando uma ideia com você aqui na moral, porque se alguém pior assumir, vocês estão lascados. Porque nesse caso, o ser humano, ele passa a ser o oprimido. Porque o ser humano não tem nenhum poder.
Em uma guerra contra os mutantes, o ser humano, ele tem as armas que nós temos de exército, biológica, enfim. Mas dependendo do mutante, muito difícil. O mutante tem uma capacidade de dizimar. É muito difícil o ser humano ganhar ali numa guerra contra os mutantes. Sim, sim. Bom, aí o Ciclope tá revoltado, tá furioso com a negação da ajuda por parte do presidente. E eles vão pra Genosha, eles mesmos. Os X-Men vão pra Genosha ajudar a galera na restauração e ajudar nas buscas também, Genosha. Aí tem todo aquele cenário, né? Sim, pós-guerra, Pós-guerra, destruído, pessoas acamadas sendo atendidos, tal. O Fera encontra com uma jornalista vai fazer a cobertura lá. Quem é o jornalista que adora cobrir essas coisas? É o Cabrini? É o grande Cabrini e a Sônia Abrão também estaria passando ao vivo, uma live. Exatamente. O Cabrini estaria lá com toda certeza, né? O Fera conversa com a jornalista, tal, rola um flerte, e aí a gente vai pra Vampira, aí um grande momento, né? Vampira encontra com Capitão América. Esse encontro é bem interessante, tá? E o Capitão América sendo Capitão América. Sendo Capitão América. Moral, seguindo as regras. Seguindo as regras, sabe? Porque aqui a Vampira chega na fúria, ela chega na emoção, ela chega no ódio. O Capitão América, ele tá estudando já o Bolivar Trask, tá estudando o Gyrich, fora, ainda por baixo dos panos do governo. Porque o Capitão América, ele é o soldado, é a imagem dos Estados Unidos. Então ele tá olhando por baixo dos panos. Só que a Vampira quer que se dane e fala, eu quero que vocês ajudem a gente. Só que o Capitão América, calma, não é assim, tal. O Capitão América mostra pra Vampira que tem uma base embaixo da casa onde eles estavam. E o Capitão América diz que o Garrick, ele foi pra uma outra prisão. Ele foi retirado da prisão por uma divisão secreta da ONU. E aí nisso, nessa base, a Vampira vê a sigla OZT, né, que é OTZ, que o significado é Operação Tolerância Zero, que é o nome da saga das HQs que tá sendo adaptada aqui, né, nessa história. O capitão fala o seguinte, o Garrick foi transferido para uma prisão na cidade do México. Aí ele fala, olha só, assim que eu receber a aprovação, eu pego a minha equipe e vou pra lá. Esse Capitão América não é o Capitão América dos Vingadores. Sim. Que não quis fazer parte do Tratado de Sokovia. Não é. Esse Capitão América é o Capitão América que ele é um funcionário do Estado. Ele não age por conta própria. O Capitão América não é um Batman. É um Batman, exatamente. Ele é um funcionário do Estado. Nesse aqui ele tá falando, Vampira, eu tô esperando uma aprovação pra poder agir. Então ele nunca, não está sendo insubordinado. Só que aí a Vampira falou, quer saber? Né? Vampira sendo vampira. É isso aí. Ela pega o escudo, então você não precisa disso, e joga longe o escudo. Dá pra compreender, mas o Capitão América, ele fala um negócio muito importante, que ele fala que o que aconteceu em Genosha não foi uma tragédia só pra mutante, foi pra todo mundo. É verdade. Aqui, ele amplia o conceito de ser humano, entendeu? Aqui, mostra como o Capitão América pensa. Ele não divide. O Capitão América não divide. Foi uma vergonha pra todo mundo. O que aconteceu? Então ele não divide. Então isso é... Assim, eu tô muito feliz com essa série do X-Men, viu? Porque cada episódio... Assim, você vê que o corte nosso de X-Men parou, né? Vai ter algum? Depois da aula que o Xavier deu no capítulo passado, ficou difícil, hein? E agora a gente tem várias e várias outras questões. Eu tô adorando, porque é bem lógico, né? Porque... uma coisa é você tentar pegar a obra e tentar ela encaixar no seu pedaço aqui, sabe? Você molda ela aqui, ela tá aqui. Aí você vai moldando pra ela caber na sua ideologia. Só que não é dessa forma que funciona, entendeu? Não é dessa forma. O X-Men é muito maior do que Guerra de Classe. É muito maior. É sobre heroísmo, é sobre sacrifício, sobre tudo isso que é muito maior do que uma simples guerrinha de classe podre inventada. Aí é o seguinte, aí a turma tá lá ajudando, né, em Genosha, e aí a Jubileu que tem uma conversa com o Roberto, dele falar pra família dele que
realmente ele é um mutante. Bom, o Fera usa uma frase de Martin Luther King pra definir algumas coisas, porque o Fera já não tá mais começando a acreditar No sonho do Xavier. No sonho do professor Xavier. É. Ele fala assim, ó, o tumulto é a linguagem daqueles que ninguém entende. E aí, ele fala, pessoas normais não vão aceitar os mutantes se sentirem ameaçadas. Isso é um conflito que é completamente aceitável. Claro. Eu dei até o exemplo aqui pro André. Imagina só, a gente tá aqui e aí do outro lado aqui do apartamento, a gente tem um cara que pode fritar uma pessoa usando visão de raio-x. E ele sempre para o carro dele na nossa vaga. Exatamente. E aí, o que acontece? E aí, meu? Sabe, o receio, ele existiria. Sim. Não seria preconceito. É receio. Mas seria receio. Falar, pô, meu, o cara aqui é mó folgado. E eu vou O cara é folgado e ele tem a capacidade de fritar. Ele pode me matar com os olhos. E eu vou até dar uma pérola pra vocês brincarem. Se o vizinho ficasse na nossa vaga e a gente soubesse que ele tem uma arma. Você ia ter um receio. Peraí, né? Conversar. Tem um receio. Então, existe esse receio, porque você sabe a capacidade, o que essa pessoa... que você não conhece. Então, pelo que você tem esse receio. Fala assim, peraí, vamos, né? Vamos conversar aqui e tal. E pelo que tá acontecendo, também, pelas atitudes de alguns aqui, como por exemplo a própria vampira. A vampira, ela piora essa situação. Exatamente. Ela piora essa situação porque mostra o mutante sendo violento. Ainda conta olha só o problema, hein? Tenta jogar aqui no mundo real, que a gente sempre faz analogia. Você atacou uma base secreta dos Estados Unidos, arrebentou tudo lá e você é um mutante. Peraí, opa, como você acha que isso ia sair? Imagina o grau de ameaça. Então, ameaça ômega. Só que aí você tem os mutantes que não fizeram nada. Sim. E eles vai cair no colo deles o que a vampira fez. Aí imagina como seria o Twitter. Você viu lá o mutante? Que absurdo, o mutante destruiu uma base dos Estados Unidos. E aí? Então esse é o jogo que a série tá fazendo muito bem. Bom, aí o Fera começa a também questionar a visão do professor Xavier e fala assim, talvez a visão do professor seja um pouco inocente. Aqui o Fera... ele começa a abraçar mais a visão do Magneto. Sim. Aqui ele começa a entender que não dá mais pra coexistir humanos e mutantes. Aqui parece isso, tá? Vamos para Madripoor, tá? A vampira chega em Madripoor e aí ela percebe que o Garrick tá numa mansão, né? Ele tá cercado por guardas, mas ele tá preso numa mansão. E ela fica indignada ainda. Cata vai pra cima dele facilmente. E aí ela toca nele. Ela quer saber onde tá o Bolivar Trask. Ela toca. Quando ela toca no Garrick pra saber das memórias dele, vem a aparição, né, através de um efeito do Bastion e do Nimrod. E aí a vampira cai. Voltamos pra Genosha. Aí eu achei essa cena aqui do Ciclope com a Jean Grey. Cara, difícil, viu? Chega, né? Difícil. Tá bom já, né? Tá difícil. O Ciclope chega lá, tá procurando com a Jean Grey abrindo o coração, falando do passado. Ai, por que isso? Porque eu fui a Fênix, porque aquilo outro. E aí ela percebe que tem uma pessoa, uma telepata ainda viva. Aí o Ciclope, Madeline. Aí eles vão e descobrem que quem é a pessoa que tá viva lá é a Emma Frost. Ela se transformou em diamante. Meio igual Colossus, né? Colossus e Surfista Prateado. E sobreviveu. E aí o Ciclope chora. Ele chora porque achou que era a Madeline. Só pode ser, né? Então, aí tem uma coisa, tá? Sabe, essa confusão toda no X-Men, sabe por que tá acontecendo? É falta de liderança. Falta de liderança. Entendeu? Deixar a vampira aí sozinha lá. Tá todo mundo... Tá meio sem liderança o X-Men. E por isso também essas coisas acontecem. Tem que ter uma liderança. A vampira tá fazendo justiça com as próprias mãos. Entendeu? E isso aí vai refletir em muita coisa contra os mutantes. Não tem a menor dúvida. Bom, o Trask chama o Ciclope,
E revela que o Sinistro usou o DNA dele e fala que eles têm que ir pra Madripoor. Ele fala pros X-Men irem pra Legião da Paz da ONU em Madripoor. E aí os X-Men vão pra Madripoor. Nesse meio tempo, Jubileu vai com o Roberto lá contar pra mãe que é mutante. Pra mim, completamente desnecessária a cena. Num lugar onde tem um monte, né? Onde o mãe, mutante é comum. Eu sou mutante. Já sabia, filho. Mãe sabe, né? Mãe Foi pra sabe. passar outra mensagem, né? Isso. Mas se você se sentiu representado com isso, comemore. Fique muito feliz. Não tem problema nenhum. Isso. Mas assim, né? Não conecta muito. Não, essa cena ela não tem nada a ver com o contexto do episódio. Então. Nada a ver. Foi uma cena mesmo pra galera comemorar, né? Enfim. Se isso te fez feliz, nós aplaudimos você, não tem problema nenhum. Isso. Né? Essa questão da aceitação, quando você quer viver pros outros te aceitarem, você sempre vai ter uma vida complicada. Então você tem que se aceitar primeiro, pra depois você ter... Porque sempre se você quiser sempre like dos outros, pra traduzir aqui pro nosso mundo da internet, se você sempre estiver buscando o like alheio e não tiver o seu próprio like, você vai viver numa tristeza profunda, porque você vai sempre procurar aceitação sua dos outros. E a maioria das pessoas estão preocupadas com a vida delas, entendeu? A maioria das pessoas, infelizmente, são egoístas. Então, é necessário você ter né? Você ter a consciência do que você é, sabe? Você ter plenamente ciência do que você é, porque aí você fica mais tranquilo. Mas é claro que aqui a gente pode interpretar essa cena como muitas coisas, mas eu acho que também isso faz parte do X-Men. É claro que a militância vai querer levar pra outro lado, mas pra mim essa cena do Roberto pareceu isso. Voltando lá pra Madripoor, que é o que interessa mesmo, puta, essa cena é muito linda, né? Porque a vampira, ela tá meio jogada num canto assim, e ela tá acompanhando um funeral mexicano, né? Que eles fazem igual aquele filme A Vida é uma Festa, e ela tá acompanhando e chega o Noturno. Com belas palavras também pra vampira. Belas palavras. Fala muito bem, fala que ela ajudou o Gambit, ela ajudou o Magneto, tal. E aí, num momento também muito bonito, que ela começa ela desaba chorando nos braços do Noturno, a morte do Gambit e a morte do Magneto. Você tem uma tomada de trás, chega a Jean Grey com todos os X-Men olhando pra ela. Bonita a cena. Legal. Sabe, muito bonita essa cena, muito bonita. E aí entra o grande vilão da série, mata o Garrick, não aparece, não é revelado, mas o dublador dele é o dublador do Kurama. Mata o Garrick e aí a gente vai os X-Men entram na base onde o Bolivar Trask falou que estaria. Malandro, aí começa. Porque são revelados os novos protótipos de sentinelas que eles estavam construindo, né? As instalações cibernéticas secretas. Todos começam a ficar, caraca, meu, que tipo de sentinela é esse? O próprio Fera fala que esses robôs são versões avançadas. E aí tá no terraço Bolivar Trask prestes a se jogar. E aí tem a frase, né? Eu criei os sentinelas para proteger as pessoas normais e agora eu me tornei a morte. Porque é sempre o dilema, né? É sempre o dilema do super-herói, né? O super-herói, ele vai conseguir salvar as pessoas até quando? E quando ele não conseguir salvar uma pessoa, ele se torna o vilão? Aquela clássica frase do Coringa no Cavaleiro das Trevas, né? Ou você morre herói ou vive o bastante pra ser o vilão. Porque as suas atitudes as pessoas podem condenar de uma hora pra outra, ou você também pode perder o rumo. Então esse é o dilema, né? Esse é o dilema até do próprio episódio. Quando o próprio General Ross fala, pô, eu pensei que vocês eram heróis, por que vocês estão fazendo isso? Mas é ação e reação, e cada um leva isso de uma forma. E essa é a beleza do X-Men. E aí ele tá completamente arrependido de fazer isso, e aí temos uma cena incrível, que eu não esperava que a vampira fosse fazer isso, cara. Cara, incrível essa cena, porque a vampira fala, não vai se jogar, pô, me ajuda, diz quem é que tá planejando isso, fala, ele tá quase se jogando, a vampira pega ele, né?
E aí ele fala, meu, não tenho mais nada. Aí lá, então tá bom. Vlá! Caraca, malandro. Ela larga o cara. Ela fala, você não tem mais nada, eu também não. Aí larga ele. Larga Eu pensei que alguém ia parar ele ali. Tipo a Jean. A Jean A poderia. Jean, eu pensei nisso, né? A Jean poderia parar ele e acho que a única que voa aqui é a vampira, né? Trilha sonora de ópera. Bolívar Trask caindo, todo mundo olhando, né? O próprio Morpho fala, então o Noturno poderia se teletransportar. Poderia também. Né? Acho que até o Fera, com a agilidade que ele tem. Mas pra deixar dramático mesmo, aí você pega uma tomada da vampira olhando ele caindo, aí o Morpho fala, então foi nisso que a gente se tornou, né? E o Wolverine fala, era isso mesmo que tinha que fazer e tal, né? Você vê que opiniões divididas, percepções divididas, mas para a imagem do herói, a vampira não poderia ter feito isso, né? Só que ela é uma mutante, só que ser humana, tem sangue. Tava no ódio, na raiva, se vingou. E aí quando ela vira pra justificar pra galera, que tá todo mundo em choque olhando pra ela, ela fala assim, ó, esse desgraçado matou um homem bom, matou o meu homem. E aí, malandro, vem um momento incrível do episódio. Vem uma voz duplicada, exterminar mutante. Mas dá uma bomba na vampira, malandro. Uma mãozada forte, Caraca, meu, que destrói o andar inteiro. Mas eu falei, meu Deus do céu, que é isso, cara? Pô, você tá... Porque assim, aqui você tem um turbilhão de emoção, porque você tá assim, cara, a vampira largou o cara. Só que na sequência você já tem exterminar mutante, toma! Sabe, você já muda automaticamente de sentimento. E aí surge dos escombros, todo mundo surge então o glorioso Sentinela Prime, que é uma versão evoluída das sentinelas utilizando o ser humano. Cara, fantástico, tá? Linda a cena. E aí começa a treta. E ele ainda fala, protocolo Supra Sentinela ativado. Vai pra cima, exterminar mutantes. E aqui que eu gostaria que tivesse mais tempo de treta. Mas é que ele é muito superior aos X-Men, muito superior. Ele dá pancada, o próprio Ciclope fala, meu, vamos ter que ir pra cima dele com tudo. Com toda a força. O Morpho se transforma no Mercúrio. Com a velocidade, né? Mas mesmo assim... Não consegue, e assim, vai o Wolverine pra cima, também toma um apavoro, e o Ciclope é humilhado, né? Humilhado, cara. Ciclope é humilhado completamente. Ciclope libera a rajada, ele dá uma avançada, pega no óculos, na lente do Ciclope, ignorando totalmente o raio dele. E esfrega o Ciclope no chão. E aí, como ele é o Bolívar Trask, ainda tem memórias, ele fala assim, ó, como se sente ao ser abandonado pelo futuro, onde ele agora é a evolução. Lembra que naquele episódio que eles prendem o Bolívar Trask, ele fala que se sentiu abandonado pelo futuro. Ele como humano, enxergando os mutantes como evolução. Sim. E ele agora é a evolução acima dos mutantes. Incrível isso. E aí chega a granadinha. Chega uma Smoke ali. Chega uma Smoke tacada no pixel perfeito ali no CS2. e ele inutiliza, né? O Sentinela. Exato. Completamente. E é o nosso querido Cable. Cable sempre aparecendo nas horas importantes. Só que assim, o Cable aparece, aí a Jean... Ai, meu Deus, eu acho que é ele. Aí ele olha pro Ciclope... tá bom, pai. A gente resolve isso aí depois. Tem coisa mais importante, né? Eles falam, Nathan. E aí a gente tem um corte e é revelado pra gente o grande vilão. Sinistro trabalhando para Bastion. E aí o Bastion, ele ainda fala... o Bastion fala uma coisa muito engraçada. Ele fala assim, ó, Sinistro... Você e os vilões antigos têm falhado desde 1992 pra eliminar essa praga, né? Então, e assim, era uma coisa que eu queria. Eu queria um novo vilão. Porque a gente teve Sinistro, a gente teve Apocalipse, e agora a gente vai ter o Bastion conduzindo tudo isso. O Sinistro vai ganhar alguma coisa que ainda não foi revelada, mas o Bastion falou que evoluiu. E aí a gente tem um corte e também é um outro plot twist. É revelado que o Bastion está com o Magneto de refém, preso, fazendo a barba dele
não sabemos o que vai acontecer com o Magneto. Provavelmente o Bastion vai tentar cooptar o Magneto, né? Vai tentar cooptar o Magneto. Será? Acredito que sim. E aí ele mostra que o Xavier tá vivo, né? E ele vai querer jogar o Xavier contra os X-Men, falando que abandonou eles. Vai causar, né? Vai causar toda a guerra interna. Porque você tem... o Magneto também não sabia que o Xavier tava vivo. Então precisa entender como é que o Magneto vai lidar com isso, como o X-Men vai lidar com isso, e melhor ainda, como o Bastion vai vender essa notícia. Exatamente, porque ele ainda fala assim, ó, os mutantes, eles mentiram falando que um humano matou o Professor Xavier. Então ele vai usar isso como uma bandeira também pra provocar o conflito. Perfeito. Falar, ó, os mutantes mentiram pra vocês. É isso mesmo. Então, assim, vai acontecer. Acho que agora, esses últimos episódios vai ser... Todo mundo vai ser um confronto generalizado. Exatamente. Sentinelas contra mutantes, né? Basicamente isso. É o que a gente quer ver, né? Essa treta toda. E aí, galera, coloca aí nos comentários a nota pro episódio, André. Eu vou dar a nota 7. Eu vou dar nota 8 pra esse episódio. E aí, vamos agora, faltam 3 episódios pra reta final de X-Men 97. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.